Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Silene. Terminamos aí uma semana, né, rumo a um final de semana, espero que mais tranquilo, ok? Vamos lá, então, para o tema da nossa aula. Legitimar e reivindicar. O tema da aula, o gênero textual abaixo assinado. Objetivo da aula, refletir acerca da reivindicação como uma das finalidades do gênero textual abaixo assinado. Perceber que o gênero textual abaixo assinado pode ser uma peça no planejamento de campanha social. Silene. Olá, professora Elaine, olá, estudante, professores e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de língua portuguesa. E como a professora já leu aí o tema, o título, vamos falar sobre abaixo-assinado. E nessas questões que nós estamos estudando, nós estamos agora na página 45 do caderno do aluno, atividade 4. Então, vamos lá, atividade da sequência 4, aula 3. E os alunos vão falar um pouquinho sobre se eles sabem sobre abaixo-assinado, se tem esse papel de legitimar, reivindicar, já que nós estamos falando sobre os modalizadores, entra nessa questão. E uma das atividades tem uma pergunta lá sobre o prêmio Jabuti. E eu até quero deixar aí na tela, professora Elaine, deixar como questão para eles. Será que algum aluno sabe o que é o prêmio Jabuti? Já ouviu falar sobre esse prêmio? Porque em uma das questões das atividades aparece isso. Aí eu vou deixar um momento para vocês pensarem se sabe o que é o prêmio Jabuti, para que ele serve, e na sequência a pergunta também, tem mais uma aí que vocês podem mandar, e depois eu vou dar um momento. Sobre o gênero que nós vamos estudar nesse momento, abaixo assinado, será que os alunos se recordam das características? Quais são as características que apresentam, então, esse gênero? Eu vou deixar aí um minuto para vocês participarem nesse momento de acolhida, falarem se vocês sabem desse prêmio e também sobre abaixo assinado, porque hoje está tudo ligado na nossa aula. Então, um minuto, envie aí se você sabe o que é o prêmio Jabuti e também se vocês recordam das características aí do gênero abaixo assinado. Vamos lá então, a Pro Adriana e o seu aluno Elcio Anthony. Sim, é um prêmio para escritores. Matias, da Pro Isabel, é um prêmio voltado ao conteúdo literário. Os alunos lá da Guilherme Almeida, que estão sempre presentes aqui, né, como eu falei. Legal. A aluna Roberta, ela disse, não sei. Isabela, da Pro Rosana, ela colocou assinaturas, tá? Ana Luísa, da Pro Renata, não faço a mínima ideia. Mas... Ok, então provavelmente assinaturas, ela assimilou ao abaixo assinado, então tudo bem. Tem uma, deixa eu te cortar aqui, Sim. que essa do Miguel eu achei bem legal, da professora Isabel. Pode Abaixo falar. assinado é a opinião do povo. Ótimo, gostei dessa definição aí. Né? Já vou adotá-la e aderir. Então vamos lá. Como nas atividades vai falar um pouquinho sobre a questão do prêmio Jabuti, que vai fazer uma referência sobre esse prêmio, então vamos comentar. Como falar aí, é um prêmio literário, né? Tem várias categorias na literatura e recentemente ele foi voltado e foi incluir histórias em quadrinhos, mas é um prêmio, a pessoa participa, os escritores, e eles ganham assim um troféu
e também uma quantia, um valor em dinheiro que participa, enfim, é um reconhecimento literário, tá bom? Então, muito bem. E abaixo-assinado, nós vamos ver aqui as características neste momento. Será que eles se recordam como que é esse abaixo-assinado? Será que somente a assinatura é um abaixo-assinado? É isso? Então, vamos lá. Quanto ao abaixo-assinado, o que ele é, como que funciona? Vamos aí à estrutura. Quanto à linguagem do abaixo-assinado, nós pensamos que ele tem que ter uma linguagem clara, objetiva e precisa, seguindo a forma, né, o padrão, né, a linguagem formal. Estruturalmente, ele compõe das seguintes particularidades. Ele tem um vocativo, que no caso aí é para quem está destinado, né, o nome do destinatário e o cargo dessa pessoa, e tem um pronome de tratamento. Então, ao cargo da pessoa, ao excelentíssimo presidente, ao excelentíssimo prefeito, enfim, nós colocamos a pessoa, o cargo e vai o nome na sequência, tudo bem? Na sequência vem o corpo do texto, que é a apresentação dos argumentos, o que a pessoa está reivindicando, o que está pedindo naquele abaixo-assinado. Então, ali tem a apresentação, os argumentos em fatos, quando nós falamos, todo fato, né, tem que ter algo legítimo, como nós falamos, algo verídico, e ali segue algumas instruções, eles colocam solicitações e por que está solicitando aquilo, pedindo sobre alguma questão que precisa ser organizada e precisa também ter local, data, assinatura da pessoa que está pedindo aquele abaixo-assinado e também de pessoas que concordam com aquele ponto de vista, que vão também escrever ali, colocar que concordam com o que foi escrito ali, com o que eles estão pedindo, tudo bem? Pode também acrescentar, além do nome da pessoa, algum número de documentos e até o endereço, se for o caso, tá? Aí eu coloquei na sequência aí para vocês, porque como só falaram que é a assinatura e tem um pouquinho mais a parte do abaixo-assinado, eu costumo falar que ele é bem parecido com uma carta, assim, a estrutura, que tem que ter local e data, o vocativo e o destinatário, mas com um detalhe, tem o argumento, a justificativa e várias pessoas que assinam concordando com aquele ponto de vista. Então, aí na sequência, eu coloquei um abaixo-assinado, está na tela, eu criei aí com personagens fictícios, uma história fictícia, lógico. Tem também uns nomes diferentes aí, porque eu coloquei o nome de todo parente e fiz uma mistura. Vamos lá. Fica parecido com esse, um abaixo-assinado. Então, né, a estrutura para vocês. A, ou para, né, a excelentíssima prefeita, senhora Nayeli Jeila Valdinei dos Santos, os cidadãos abaixo-assinados, percebe que aqui, abaixo-assinados, está falando que as pessoas estão assinando na sequência, ou abaixo do texto, vai ser um hífen, tudo bem? Vamos lá. Residentes e domiciliados à cidade de São João da Ponte, solicita de Vossa Senhoria melhor pavimentação das nossas ruas, a fim de que possamos trafegar com mais segurança, principalmente pensando na acessibilidade das pessoas com deficiência. Com certeza, na certeza de termos nosso pleito aí é a ideia de pedido, a questão judicial, pode até ser, o pleito é um pedido. Então, na certeza do nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em 100 folhas numeradas e assinada por todos os cidadãos, em 2 vias a serem protocoladas em seu gabinete. Nomeamos a senhora Sofia Madureira, telefone, aí tem um telefone fictício aí, nossa representante. Caso sejam necessárias maiores informações. Então, se tiver alguma observação, a senhora Sofia é quem irá receber aí as devolutivas. No final, tem o local, São João da Ponte, que é no caso a cidade, 3 de junho de 2021, a pessoa que está entregando, o Samuel, José Samuel da Silva Ferreira, e na sequência, como eu coloquei aí do lado, todos assinam que concordam e estão pedindo, reivindicando essa solicitação de melhor pavimentação nessa rua. Então, este é um modelo de abaixo-assinado aí, para que possamos fazer as atividades do caderno. Nesse momento, tem uma atividade do caderno. Eu vou pedir para a professora Elaine fazer a leitura e vamos para fazer atividades. Qualquer dúvida que for surgindo aí, podem enviar sem problema, que nós vamos tentar aqui, junto com os professores, responder. Tudo bem? Então, vamos lá, atividade. Leia o título e o subtítulo das manchetes abaixo e, na sequência, procure responder as questões que se seguem. Geógrafo e professor da USP, Milton Santos, é homenageado por alunos.
auditório da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, recebeu oficialmente o nome do estudioso falecido em 2001. Aí temos aí a fonte, né, de onde foi retirado do jornal da USP. Essa notícia, essa reportagem é de novembro de 2020. Muito bem, então assim, aí nós temos, para vocês prestarem atenção no título, né, e no subtítulo. O título é essa parte em letras garrafais, em negrito aí, geógrafo e professor da USP, Milton Santos, é homenageado por alunos. E o subtítulo está em azul. Lembrando que acredito que tenha saído com um erro de digitação, saiu estudiosos, né? Mas é só estudioso, né? No caso aí, saiu com S aí no plural. Mas tudo bem. Mas é como está no caderno, eu deixei da maneira de vocês, para não ter problema. Então, muita atenção nesse título, subtítulo. E na sequência tem um outro título e subtítulo para vocês pensarem aí. A segunda manchete. Relembrando, né, página 45 do caderno de vocês. Então, vamos para o próximo manchete, o próximo título e subtítulo. Vamos lá. Histórias em quadrinhos vivem bom momento no Brasil, ou bons momentos no Brasil, diz docente. Inclusão de histórias em quadrinhos no Prêmio Jabuti valoriza a produção nacional, afirma professor da USP, por Larissa Lopes. Bom, muito bem. Então, aí, as duas manchetes que apareceram e tem perguntas sobre essa atividade aí. Então, retomando, vimos o que é um abaixo-assinado, como funciona, e agora vocês têm que analisar essas manchetes e, na sequência tem mais perguntas sobre essa questão do reivindicar e abaixo-assinado. Por que tem essas perguntas e tem algo relacionado ao abaixo-assinado? Nós já vamos ver na sequência. Então, primeiro algumas perguntas relacionadas à manchete e depois vamos falar mais sobre o abaixo-assinado. Então, vamos lá. Temos duas perguntas aí para vocês responderem. Com base apenas no título, né, ou nos títulos, do que tratam essa manchete ou as manchetes? Então, do que está falando a primeira manchete, do que está falando a segunda manchete? E a B, como foi realizada a homenagem segundo, né, o subtítulo da manchete, da primeira manchete? Então, vocês vão comentar o que está falando a primeira e a segunda manchete, e sobre a primeira especificamente, vocês vão falar como que foi feita esta homenagem. Então, acredito que 2 minutos é o suficiente. Vamos lá então, ó. O aluno Fernando da Procilene, homenagem ao professor na USP. Uma dica para vocês que estão aí no 8º ano, daqui a pouco já estão no ensino médio, leiam, busquem sobre o professor Milton Santos, conteúdo excelente, uma linguagem até que acessível para vocês, tá?
que vai trazer muito conteúdo positivo para vocês terem conhecimento de mundo, discutirem determinados assuntos, produzirem os textos de vocês. É algo muito legal de vocês conhecerem aí uma pessoa de relevância, tá bom? Então, continuando aqui, ó. O Emílio, o aluno Emílio do Pro Antônio, disse: uma pessoa muito importante foi homenageada. O aluno Afonso da Pro Josiane: de um professor que foi homenageado por alunos. 2, histórias em quadrinhos. Mais algum, sim? Ótimo, já dá para ter noção aí do que eles precisavam realmente. Como a professora mencionou, busca excelente, assim, uma pessoa, toda a história dele, vocês vão descobrir coisas maravilhosas, recomendo, assim. Bom, na sequência, então, para vocês aí, eu vou colocar as respostas e vamos comentar um pouquinho sobre essa questão. Então, sobre os títulos. Então, a primeira manchete, ela trata da homenagem, né, ao geógrafo e professor, né, o Milton Santos. A segunda manchete já relata, né, retrata o bom, né, momento que está vivendo ou viveu a Histórias em Quadrinhos. Até porque Histórias em Quadrinhos é uma categoria que entrou recentemente nesse prêmio Jabuti. Até então, não recebiam essa categoria, tudo bem? E a segunda questão, que por meio, né, da nomeação oficial de um auditório da faculdade, ou seja, a faculdade USP agora tem um auditório com o nome em homenagem, né, ao Milton Santos, né? Até assim uma excelente homenagem. Sobre essa questão, agora tem mais aí para vocês. O que você acha que contribuiu para o bom momento das histórias em quadrinhos no país, conforme o título da manchete 2? O que vocês acham que contribuiu? Como que funcionou isso? Dá para saber somente com a leitura que vocês fizeram daquela segunda manchete? Então, vou deixar um tempinho aí para vocês responderem. Será que eles conseguem, Elaine, sem tempo ou dá um tempo de 1 minuto, hein? Dá um minutinho para eles aí. Então. Será, gente? O que contribuiu para o bom momento da história em quadrinhos, segundo a segunda manchete? Então, vamos lá. 1 minuto, então. Ó, Sil, pro Leonardo, de Geografia, lá da Pedro, acho que é Madoglio, lá de Diadema. Ele disse que os alunos do 8º e 9º ano estão vendo aí o conteúdo referente ao Milton Nascimento, né? Esse geógrafo, bem legal. Tá, deixa eu ler aqui uma resposta. Professora Magda, da escola Keiso, os alunos responderam: inclusão e a valorização da produção nacional. E também a inclusão da HQ, ou das histórias em quadrinhos, do prêmio Jabuti, a professora Silvia colocou. Então, assim, exatamente isso. Diz que está vivendo um bom momento porque essa categoria, né, eles incluíram então para o prêmio. Então, agora o prêmio Jabuti também ele vai homenagear e também tem a parte da premiação para a categoria Histórias em Quadrinhos. Então, por isso que agora está sendo valorizada. Até porque muitas pessoas têm a noção, a ideia de não valorizar. História em quadrinhos, por quê? Para quê? Tem que se trabalhar. É um gênero importante e também faz parte do nosso dia a dia. E, assim, é uma maneira não só de entretenimento, mas de aprender, sim. Então, muito bem aí pelas respostas. Agora, nós vamos às atividades que continuam aí, que vai entrar aquelas informações que eu pedi para vocês terem, que era saber o que é um abaixo-assinado e por que desse prêmio Jabuti. Então, vamos à leitura dessa primeira parte. Pode ler a primeira parte, claro, por favor, Elaine? Leio sim. Vamos lá, então. 2. Aparentemente, essas duas manchetes não têm nada em comum, a julgar pelo tema de ambas.
No entanto, leia os dois trechos retirados das manchetes 1 e 2 que se seguem e julgue se essa afirmação se sustenta ou se você identifica algum ponto em comum entre elas. Vamos lá. Trecho retirado da manchete 1. Estudantes de Geografia fizeram um abaixo-assinado indicando o professor Milton Santos para nomear o espaço e levaram a proposta até a direção da faculdade. Quando a proposta chegou a mim, eu disse: a faculdade apoiará imediatamente a solicitação dos alunos, sobretudo pelo intelectual ímpar, uma figura que representava todo o universo de direitos, declarou a diretora da FEFELESH, Maria Arminda do Nascimento Arruda. Para ler o texto na íntegra, acesse... Ok, então, essa parte, ela é da primeira manchete. Agora, informações a mais, né, da segunda manchete, eu vou colocar aí para vocês na tela. Então, vou fazer a leitura da segunda parte. Então, a segunda parte... Eu vou ler. Pode, por favor. Vamos lá, então. A Câmara Brasileira do Livro, CBL, que organiza o Prêmio Jabuti, anunciou que incluirá, pela primeira vez, uma categoria para histórias em quadrinhos, HQs, em sua próxima edição. A decisão foi tomada após a entrega de um abaixo-assinado para a CBL, apoiado por quadrinistas prestigiados como Laerte Coutinho, Marcelo Quintanilha e os irmãos Fábio, acho que é Mon, me perdoem, e Gabriel Bá. Ao todo, a petição acumulou mais de 2.000 assinaturas. Para ler o texto na íntegra, acesse. Ótimo. Então, essas informações nós temos a mais aí da primeira e segunda manchete. Agora, relacionado a esse trecho que vocês têm aí, nós temos questões para resolver. Então, a partir desses trechos em destaque, vocês precisam pensar aí o seguinte. A primeira parte, nós lemos lá a manchete, o título, né, o subtítulo. E agora, na sequência, atividades relacionadas às informações adicionais. Então, duas questões para vocês responderem. A partir das partes em destaque nos trechos retirados da manchete 1 e 2, qual é o ponto de vista em comum presentes em ambas, né? No caso, até ficou redundante, mas é o que tem em comum entre as duas manchetes, essa segunda parte. E a B, qual a importância do gênero textual abaixo-assinado para conseguir o que estava sendo solicitado nas duas situações retratadas na manchete? Então, o que nós temos em comum nos dois textos, na segunda parte, e qual a importância desse gênero, porque eles estavam reivindicando? Eu vou dar somente 1 minuto, eu creio que vocês conseguem, porque já falamos bastante de informações aí. Então, 1 minuto. Vamos lá. Um abração para os alunos da Alírio de Figueiredo Brasil, do Pro Antônio, lá de Guarulhos. Então, o Nicolas, da Proedna, disse sobre a entrega do abaixo-assinado. A Graziela, da Pro Maria Rita. Acho que as duas dão uma ideia de valorização. E depois, a Ana Luísa, da Pro Renata, ambos fizeram um abaixo-assinado. Ótimo, então é isso mesmo, né? Nas duas manchetes, aí, na verdade, nos dois textos, nós temos que as pessoas envolvidas fizeram abaixo-assinados,
para poder ter o que ela pensava ser justo naquele momento, ou para fazer, no caso, primeiro a homenagem, pedir então, mandar um documento escrito, no caso a reitora, a diretora, e no segundo também, né, eles mandam para a banca de defesa, né, do Prêmio Jabuti, falando que é importante, que seria viável colocar outras categorias. Muito bem, então a resposta aí para vocês na tela. Então, como eu mencionei, as duas têm um abaixo-assinado, a proposta surgiu a partir desse momento, então quando eles recebem, né, os diretores recebem esse documento e eles fazem aí o que é necessário e acreditam que foi viável, então se não fosse o abaixo-assinado, eles não teriam essa proposta, né? Então, muito bem. Agora, tem para vocês aí, para pesquisar um pouco mais, consolidar o que vocês já viram sobre abaixo-assinado, criar um abaixo-assinado, ver na sua escola, no seu bairro, situações que precisam ser melhoradas e que conta com a participação do abaixo-assinado. Lembrando que, pelo momento de pandemia, nós não temos como sair pedindo assinaturas ou requerendo, mas tem como fazer uma petição, um abaixo-assinado online, enfim, tem outras situações que podemos ver em outros momentos. Então, foi isso que nós vimos na aula de hoje. Vimos que o abaixo-assinado ele é importante, é um meio de buscar, então, legitimar os nossos direitos. E até a próxima aula. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigado, oitavo ano. Obrigada a todos. Obrigada, Elaine e pessoal. Obrigada, Silene. Tchau, tchau. Bom final de semana. Avaliem a nossa aula. Sextou.